A TV Cidade começa a partir de agora a apresentação da segunda edição do programa Cidade Aberta. Muito obrigado a todos vocês que estão na nossa sintonia, na nossa audiência. A gente agradece a cada um de vocês aqui no Canal 14, no Facebook, no YouTube, no aplicativo que você baixa no celular, no site que você conecta para ver em casa, enfim, não importa onde, é importante que você esteja com a gente aqui no Cidade Aberta. O Cidade Aberta, segunda edição, conta com o convidado que esteve conosco na primeira edição. Nós não substituímos convidado, cadeira fixa, o empresário Senair Gomes da Silva. Senair, eu queria propor, claro que a tua presença é sempre importante para termos uma leitura do momento político brasileiro, um momento, como você falava lá no início do programa, bastante delicado. Vou usar uma frase muito propalada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, talvez nunca antes visto na história desse país. A situação política não é boa. Enfim, agora é toda a articulação para a composição da reforma ministerial, angariar votos no Congresso, aprovar a reforma da Previdência que vem aí. Poderá ser um presente de Natal para muitos brasileiros. O momento político que o Brasil atravessa, faltando menos de um ano para as eleições, te preocupa? Teremos mais aí 10, 11 meses de muito marasmo político? A questão política, felizmente a economia se descolou um pouco, mas de qualquer forma está aí um Henrique Meirelles tentando lançar uma candidatura própria para a presidência da República. E que poderá ter o apoio do PMDB, do PT, Centrão, do PT e até do próprio PP. Do Partido Progressista, onde o PMDB for daqui para frente, provavelmente o Partido Progressista vai na carona e o Partido dos Trabalhadores também vai na carona, porque é muito simples de entender isso. Eu tenho dito isso e às vezes não sou bem... Tu achas que o PT iria junto? Gente, não é difícil de entender. Eu estou fora da casinha, ou não estou me fazendo entender. Outro dia eu falei sobre isso e teve pessoas, não, tu está errado. Tá, pode ser que esteja errado. Mas eu te coloco assim, por que em 10, 11, 12 estados já está bem adiantada as coligações Partido dos Trabalhadores e o PMDB? Por que isso? Porque há uma preocupação... de salvar o couro. E cada partido tem seus donos. Os donos dos partidos... os donos dos partidos que estão enrolados, e são 19 partidos sendo investigados. Não é só esses 3, 4, 5. São 19 partidos que estão sendo investigados. São 36 senadores que estão sendo investigados. São 4 ex-presidentes, o atual presidente. Um número, não sei de que, de ex-governadores e governadores sendo investigados. Tem, assim, 60 e não sei quantos, 62 deputados federais sendo investigados. Então, claro que condensa muito mais gente nos 5 principais partidos, é lógico, pela proporção. Agora, são 19 partidos sendo investigados. O que acontece? O que eu falei outro dia? Para mim, Bolsonaro aqui e Lula aqui, que são as duas figuras que mais aparecem antagônicas e que aparecem, para mim os dois, eu não colocaria 2 pontos a mais para um, nem 2 pontos a mais para o outro. Para mim são iguais, em questão de resultado, se um dos dois for o presidente da República. Primeiro, porque o sistema não mudou. Para você ser o presidente da República, você tem que comer no prato de PMDB, Partido dos Trabalhadores, PP e toda essa turma. E até do PSDB? Até dependendo de como vai a carroça. Porque de repente precisa, não precisa. O Temer não era vice da Dilma, não precisava o PSDB. A Dilma saiu... Precisou o PSDB. Precisou o PSDB, foi para dentro do governo, agora estão pensando em sair. Então, se você parar para pensar, o sistema não mudou, o sistema está podre. Essa é a realidade, está podre. Qualquer brasileiro que tem um pouquinho de massa cinzenta para pensar... Massa encefálica. Encefálica, cinzenta. Não sei se é cinzenta, eu nunca vi. Mas assim, se ele tiver um pouquinho para pensar, ele vai dizer assim, tá, mas para um pouquinho. Se elege o Adamati presidente da República, ele precisa de quem? Congresso Nacional. Quem é o Congresso Nacional? É toda essa gente... Todo ele movido por interesses. Continua o Sarney mandando, o Jucá mandando, até o Gedel, até o Cunha, continuam tendo influência, eles têm dinheiro. Então, não temos saída nem com o Lula. Se for o Lula, ele está acostumado. Ele sabe quanto tem que pagar. Bolsonaro ainda não sabe. Então, eu não sei o que é pior. O Lula potencializou a corrupção, todo mundo sabe que o Brasil já era corrupto, piorou muito.
Se o Bolsonaro vem com esse discurso, nem dentro das Forças Armadas ele não tem muito apoio. Ele não é esse apoio que estão falando aí, não é bem assim a coisa. Agora, vamos ser bem claros, eu sei que tem gente que não vai gostar. O Bolsonaro, ele é BBB. É a bancada da bola, a bancada da bala e a bancada do boi. Essas 3 bancadas estão com ele, certo? Mas isso é pequeno, perto de um PMDB, que mesmo que tenha uma bancada que seja da bola, do boi e da Bíblia, não é os caciques, não são os donos do partido. Então, a preocupação que eu tenho, e vocês podem me cobrar, se for um ou outro, é essa negociação de cargos. Essa articulação, essa costura. É isso aí. Eu quero saber quem é. Com certeza, não precisa nem perguntar, quem é o melhor articulador? Lula. O Lula é muito melhor que o Bolsonaro. Ele sabe comprar. Ele é um cigano comprador de voto. Quando ele foi presidente, ele não teve grandes problemas. O Brasil andou, votou o que ele quis. Ele não votou mais, não sei porquê. Mas ele tinha os caras na mão. Aí, com o Temer já foi diferente. Com a Dilma foi muito diferente. A Dilma saiu não porque fez coisa errada. Ela não teve interlocução com o Congresso Nacional. Eu vou dizer assim, fez coisa errada, fez, mas não foi isso que tirou ela. O que tirou ela foi a falta de diálogo, de habilidade, e falta de combinações, falta de negociatas com o Congresso Nacional. Esses políticos podres que estão aí, que eu não tenho medo de dizer isso, podres. Ou vai me dizer que Jucá, Gedel, Sarney, Gato Branco, Angorá são gente boa? Estão aí pelo bem do Brasil. Ninguém é capaz de dizer isso. Então, esses podres que mandam no Brasil e vão continuar lá, infelizmente, não fazem o Brasil andar. O Brasil vai continuar tanto que o Bolsonaro, e talvez até pior, eu disse isso, ficaram bravos comigo. Pô, mas como que tu vai dizer que o Bolsonaro vai ser pior que o Lula? Mas eu estou explicando por quê. O Bolsonaro poderia ser uma reedição de Fernando Collor de Mello? Olha, bem provável, porque... E aquele capítulo, essa novela eu já vi? Eu já vi. O Collor chegou lá, eu não preciso de Congresso, olha o que deu. A Dilma também não precisou. Chutaram o Collor. Chutaram a Dilma também. Quer dizer, se você vai ver, o sistema Mas que então está não podre... adianta renovar o Congresso, não adianta eleger A, B ou C presidente da República, se não mudarmos o sistema político do Brasil. O jeito que está colocado. Qual seria a salvação hoje? Parlamentarismo? O parlamentarismo ajudaria bastante, mas, de qualquer forma, está enraizado no sistema brasileiro esses partidos políticos tradicionais, com as suas figuras tradicionais. A saída era fazer um limpa, sai todo mundo e se elege um novo Congresso Nacional, um novo Congresso. Agora eu te pergunto, os novos eleitos não vão ser penduricalho dos que estão aí? Então veja, a coisa não é simples assim, não existe uma forma... Acaba com reeleição para tudo que é canto. Não adianta. Não adianta, tu fica dependendo de um Sarney para te eleger, tu fica dependendo de um Collor, do Collor tem dinheiro também, tu fica dependendo de uma série. O sistema está podre, o sistema brasileiro está podre, e tem muita gente desse sistema espalhado em todos os ministérios, em todos os órgãos públicos. O que é hoje o nosso judiciário, o nosso legislativo e o nosso executivo? Tem problemas em todos. Nós conseguimos. O que aconteceu no Rio de Janeiro, um exemplo bem claro. Sim. Os 3 poderes se juntaram para roubar o povo. Olha o que deu. Nós temos quantos governadores? 2 presos, ou quase presos, para ser 3 na realidade. Cabral, Garotinho e o Pezão estão respondendo. E a Assembleia Legislativa do Estado... Jorge Pisciani. Foi preso, foi solto, preso de novo. Tem mais 2 que eu preciso. E mais 2 deputados. Albertassi e um outro. 3 do PMDB. Então, assim, era a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, o Executivo, todo mundo sabe, e o Tribunal de Contas do Estado envolvido também. Sobrou um do Tribunal de Contas do Estado. Tudo conectado. Tudo conectado. Os 3 poderes do Estado roubando o povo. Olha o que deu. Então, esse é o nosso problema. Que aquelas pessoas são pagas para fiscalizar a execução do orçamento, o dinheiro público, são os primeiros a serem corrompidos. Então, nós estamos num momento da história do Brasil, um momento assim triste, é um momento que dá vontade de a gente ir embora do país. Deixa eu te provocar, a gente ouve nesse momento de tanta dificuldade política, de desilusão na política, vai e volta, eu ouço alguns comentários assim, porque se os militares assumissem, porque a ditadura salvaria o país.
Tu acha que a ditadura pensar nisso é uma ilusão? Ou daqui a pouco uma ditadura, uma retomada do poder pelos militares pode acontecer? O Brasil está livre disso ou não? Vamos voltar no tempo. Getúlio Vargas teve muito problema e por isso se suicidou. Problema político. Depois eu li diversos livros de Carlos Castelo Branco e outros escritores, jornalistas, que escreveram sobre a agonia do poder civil. Os últimos anos antes dos militares. Aí chega a 64, houve um pedido da igreja, pedido da sociedade organizada, pedido da classe empresarial. Foi muita gente que pediu a intervenção militar. Tem um sobre ditadura, outro de intervenção. O fato é que tinha muita gente pedindo que os militares tomassem conta. Eu participei, eu tinha 12 anos, participei até 85, todo o desenrolar da coisa. Eu posso falar por mim. Eu me sentia seguro, muito tranquilo, eram outros tempos, era só obedecer a lei. Eu levei uns empurrões em São Paulo, mas isso fazia parte, foi um engano a meu respeito. Pensaram que eu era eu era meio agitador mesmo, mas só que eu agitava. Um pouco rebelde, é isso? Aqui na faculdade, aqui em Caxias. Mas assim, não a ponto de ir para a rua e fazer quebra-cabeça, isso nunca. Mas assim, eu acompanhei de perto o que foi o período militar. Muita gente apanhou, mas principalmente, eu não quero dizer que não apanhou inocente, não. Agora, malandro, quase todo ele apanhou. Ah, mas eu fui torturado. Mas o que você fez para ser torturado? Então, tem muita coisa que a Comissão da Verdade foi só de um lado. Eu queria ter escutado o outro lado também. A Comissão da Verdade, para mim, foi parcial. Ela só cuidou um lado. Mas, passado isso, hoje já existe os famosos militares de pijama, né? Os aposentados, os que estão na reserva, fazendo consultas em outros países importantes do mundo, como ficaria a situação do Brasil em relação aos outros países se houvesse essa tal da intervenção militar. Por quê? É muito simples a gente entender. As 3 pessoas que podem pedir hoje a intervenção não o farão. Não o farão. Que é o presidente Michel Temer, o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Os 3, nenhum tem condições pessoais de pedir isso. Então, o que está acontecendo? Há setores da sociedade que não aguentam mais. A prova está que o Bolsonaro está crescendo junto a esses setores. Não é só o BBB, as 3 bancadas. Existem setores da sociedade organizada que estão muito... E tem um detalhe, tem muito brasileiro, vamos dizer assim, que tem um patrimônio a ser zelado. Ele tem patrimônio. Vamos um exemplo bem claro. Olha o que aconteceu com aquela fazenda no Pará, acho que foi, que invadiram mais de 600 sem terra e deram fogo em trator, destruíram a fazenda, as irrigações que produziam hortifruti, né? Saiu até no Senado, a Ana Amélia fez uma exposição sobre isso. Um prejuízo assim enorme, e os caras fazem filmagem disso aí como se fosse uma grande coisa, uma destruição do que não é seu, não é público, e mesmo que seja público tem que respeitar, porque não é seu também. Você entra em 600, mas o que estão fazendo 600 sem terra, destruindo uma fazenda? Que país é esse? Quem vai... Não foi preso ninguém. Sim. Então, nós estamos num momento muito complicado. Então, você imagina se o Bolsonaro ganha a eleição e todo esse exército que o Lula diz, tem um vídeo que o Lula gravou dizendo, ganha quem tiver mais bala na agulha, quem tiver mais força. E nós vamos para uma guerra, essa história que todo mundo conhece. Então, o medo que eu tenho é que a gente se torne ainda mais inseguro com a eleição do Bolsonaro. Com a eleição do Lula, a gente vai ser muito mais roubado. E com a eleição do Bolsonaro, nós vamos se sentir mais inseguro. Porque essa turma do Lula não vai ficar quieta. É o ditado, se parar o bicho come, se correr o bicho pega. Então, é um momento de preocupação, e não é só minha preocupação. Tem muita gente preocupada com isso. Então, tem setores que sabem que nós vamos ser atacados de alguma forma. O problema é esse. O futuro não do se sabe Brasil, qual a forma, mas seremos atacados. Se surgir alguém mais centro, que saiba jogar... Mais moderador. E jogar os dados com mais tranquilidade, o jogo de dama ou o jogo de xadrez, como queiram, jogo de xadrez, vamos botar, que saiba mexer as pedras, tipo Alckmin, o próprio Meirelles, bem assessorado e tal, que ele saiba dançar pela música, vai tocar os amigos dele, porque esse está ali. O Alckmin também tem a turma dele e tal, já tem um começo. Agora o Bolsonaro, o começo dele é pequeno, e o Lula já começa sabendo
que tem uma boa parte da população que não quer ouvir falar em ladrão no governo de novo. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta de hoje, conversando com o empresário Senair Gomes da Silva. Até daqui a pouco. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade. Prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Joana Butelli, sou nutricionista. Estou encarregada de passar umas dicas para você sobre a nutrição. Hoje, a dica seria 5 cores no seu prato nas principais refeições. Como chegaremos nisso? Bem colorida, bem variada, de tudo que tiver de mais saudável e orgânico, sem muita química. Prestem atenção no que estão comendo, que garanto que não terá erro. Cuidem muito hoje que a gente vê os restaurantes com os pratos tudo meio amarelo, lasanhas com batatas, com arroz. Cadê o colorido desse prato? Então também não precisa botar tudo que acharem num buffet. Acredito que se vocês colocarem as 5 cores que estou solicitando, sejam verde, a cenoura que é laranja, o branco do arroz, a carninha que já é marrom, nisso tudo vocês vão ter um bom equilíbrio no que estão comendo, variando nutrientes, dando o que o corpo está precisando, e a gente com isso evita pegar aquela futilidade que está ali na hora do almoço ou do jantar. Então olhem o prato, vejam se está faltando alguma cor, veja se tem água para beber no final da refeição, e esse é o equilíbrio para o resto da vida. 5 cores no prato, toda vez que se alimentar no almoço ou jantar. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmórbida Dallagnese, sou engenheira de alimentos e uma dica muito interessante e importante a ser compartilhada. É necessário lavar os ovos antes do uso? Não. Ovo comprado de indústria não precisa ser lavado antes do uso, apenas se estiver sujo, visivelmente sujo. Aí, lavar com água potável somente antes do uso, atentando para evitar a contaminação cruzada, ou seja, nos demais itens da cozinha. Ovo caipira.
Cuidado, atenção, somente se for de procedência. Não utilizar ovos com rachaduras na casca. Estes precisam ser descartados. Devido à possível contaminação interna dos ovos íntegros, a medida de controle para garantir a eliminação dos contaminantes microbiológicos é o tratamento térmico, pasteurização, cozimento ou fritura, o qual deve assegurar que a clara e a gema fiquem duras ou livres de quantidades perigosas de micro-organismos. No caso da pasteurização, elas permanecem líquidas. E gema mole? Pode? Não pode. Realizar tratamento térmico é até a gema ficar dura. Não fazer preparações com ovo cru. Utilizar ovo pasteurizado ou aquecido a 60 graus. Não é necessário armazenar os ovos na refrigeração. Se consumidos rapidamente, não se faz necessário retirá-los da embalagem original. Vestibular de Verão 2018, Faculdade Senec Farroupilha. Inscrições até 28 de novembro para os cursos de Administração, Direito, Pedagogia, Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Processos Gerenciais, Gestão de Recursos Humanos e Marketing. Prova única de redação às 19h30 do dia 30 de novembro. Faça sua inscrição pelo site vestibular.senec.br ou em faculdadefarroupilha.senec.br. Informações pelo telefone 3268-2288. Vestibular de Verão Faculdade Senec. Faça seu futuro acontecer. Voltando com o programa Cidade Aberta, TV Cidade Farroupilha, a nossa TV. O nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, que está conosco aqui nos estúdios. Ainda fazendo conexão, gostei dessa frase, a podridão do sistema político brasileiro. Nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul também um momento muito delicado, Senair, no estado. E eu tenho dito que o estado gaúcho, o estado do Rio Grande do Sul, está quebrado, está falido o estado, né? E agora o governador do estado tentando renegociar com Brasília um regime de recuperação fiscal. Claro, Brasília fazendo pedidos dolorosos para o estado do Rio Grande do Sul. O governador apresentou esse pedido essa proposta para autorização então da Assembleia para a adoção, a implantação do regime de recuperação fiscal aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vende estatais, congela salários de servidores, enfim, tem uma série de situações. Tu achas que vai ser muito dolorido para tirar o Rio Grande do Sul da situação que ele está, ou não tem volta? Eu ouvi a entrevista, parte da entrevista do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, para um programa da Rádio Gaúcha em Porto Alegre. E ele disse que, concluindo esse processo de equação da nossa dívida com o governo central, vai ter um alívio no Rio Grande do Sul, mas isso é trabalho para, no mínimo, 4 ou 5 futuros governadores. Então, vocês imaginam a que ponto nós chegamos, não é? O Senair, que não tem as informações privilegiadas que o presidente da Câmara deve ter para afirmar isso. E a gente sabe que o Rio Grande do Sul veio se deteriorando nos últimos 50 anos ou mais, veio sempre gastando mais do que arrecada. E agora, acho que só no governo da Ieda e mais um, houve um pequeno superávit. Mas a dívida, vamos dizer assim, ela fez um empréstimo de 1 bilhão, não sei, um empréstimo internacional que ninguém fala, mas ela fez na época dela. Então, a gente sabe que o Rio Grande do Sul não vem conseguindo manter a máquina que instalou. Ele não está conseguindo. Porque onde está o poder de investimento em infraestrutura, na própria educação? A educação do Rio Grande do Sul virou festa. Você leciona, você trabalha como professor 6 meses, descansa mais 6. Porque quanto tempo faz? É mais de 3 meses que os
os professores estão em greve. Eu não estou condenando a greve. Eu acho que o professor ganha pouco. Eu acho que ganha muito mais outras categorias que poderiam ganhar menos, e o professor, o policial, ganha muito pouco. Mas o fato, nós estamos falando do fato, que o que faz esse pessoal está terminando o ensino médio? O que faz esse pessoal que está aí com um pé? Para onde vai? Para onde vai? E remanejando de escola para escola, você sabe que a escola nenhuma é exatamente igual a outra. Você está estudando numa escola, você troca, você tem um período de adaptação. Então eu acredito que o prejuízo para a educação do Rio Grande do Sul não é de hoje. Ele vem acontecendo já há algum tempo. É um processo degradativo. Exatamente. E a gente não vê uma situação de melhora, que para isso precisa de investimento. O que eu sempre critiquei no sistema educacional do Rio Grande do Sul é que existe existe muita gente, professores que são preparados para estar em sala de aula e estão em serviço de secretaria, em serviço burocrático. Isso eu sempre fui contra. Se você estuda 10 anos, 12 anos, 15 anos para ser um mestre, ser um professor, você tem que usar tudo isso que você aprendeu, colocar a serviço dos teus alunos. E não você ficar lá fazendo serviço burocrático. Qualquer um cenaeiro que faz um 2º grau e tem um pouquinho de... pega a coisa organizada dentro de uma escola, vai fazer o serviço de secretaria como um professor faria. Até melhor, porque se preparou melhor para isso e o professor se preparou para dar aula. E tem muita gente em desvio de função no município, no estado e a nível federal. Isso está totalmente errado. Mesma coisa na polícia civil, na polícia militar, todos os setores do Brasil, dá a impressão que você se prepara para uma coisa para fazer outra. Sim. Veja como é a coisa no Rio Grande do Sul, né? Aqui ou tu é gremista ou tu é colorado, não tem meio termo, né? Mas me chama a atenção que a situação econômica do Estado é muito complicada, é delicada. Estamos no fundo do poço. Vamos falar a palavra correta. E claro, ninguém gosta de vender o que tem, mas se é a única alternativa, nós vamos ter que tomar isso. Então se discute, não, porque não se vende a Sulgás, não se vende a CRM, a Companhia Rio Grandense de Mineração, nem pensar em vender a CE, o Banrisul, deixa lá como é que está. E daqui a pouco nós podemos ter um calote no Estado em função que a gente poderia ter resolvido isso. Tu serias a favor de vender essas estatais aí? Que tem é plebiscito, a Assembleia não aceita, é polêmico o negócio, né? Nós gaúchos temos essa dificuldade de... Ou é ou não é? Nós temos uma dificuldade, porque é o Sartori. Aí depois, não, nós não vamos aprovar porque é o Tarso. Sim. Não, mas nós não vamos aprovar porque é a IEDA. Sim. Agora, pensam como gaúchos? Estão pensando no futuro desse Estado? Não. Estão pensando no próprio umbigo para ser poder amanhã. Não importa como. Não importa em que situação o Estado estiver, eu quero ser governador no próximo exercício. Então, esse é o nosso problema maior. Porque você fala em vender as coisas. Primeiro, nós temos que ter as coisas necessárias. Sim. Na tua casa, você faz qualquer coisa para ter as coisas necessárias. E deu... Pronto, o supérfluo só se estiver sobrando. Aí você tem... Para que serve uma Sulgás? Para que serve para nós, gaúchos, uma companhia de mineração? Uma companhia estadual de energia elétrica. Se tem aí a CPFL hoje, que é chinesa, está aí mandando em todo o país. E com muito mais... A telefonia foi privatizado, era do governo. Fez falta para nós, telefonia entre o que era e o que é hoje. Não, melhorou muito. Por favor, melhorou muito. Então, nós temos que... A Petrobras... porque a Petrobras é patrimônio nacional, mas de quem, cara pálida? Meia dúzia quando assume o governo para lá enriquecer? Ou você ganha, eu ganho, quem está nos assistindo ganha alguma coisa em a Petrobras ser uma empresa pública? O que nós ganhamos? Nós queremos combustível mais barato. E se for através de uma empresa privada, eu tenho certeza que ou internacional? Não importa. Então, existem... porque... Como é que eles dizem? Estratégico. Que estratégico? O estratégico é a população ter um gasto menor nos bens públicos que adquire. Essa é a saída, essa é a grande sacada. O Banrisul, eu sempre disse que o Estado no Sul não precisa de banco. São tantos bancos trabalhando aqui. O Banrisul, saudosa memória, tudo bem, mas hoje a situação é outra. Os tempos são outros. São outros. Nós não precisamos de um banco estatal, como não precisamos de uma Caixa Econômica e um Banco do Brasil. Nós não precisamos. Está aprovado, mais uma vez, que foi para dar emprego. Tá? O Gedel não foi vice-presidente da Caixa, do setor de empréstimo,
Que setorzinho bom, hein? Né? Então, está aprovado mais uma vez que as empresas públicas são, além de cabide de emprego, cano de corrupção. É por ali que vaza o nosso dinheiro público. É por aí. Está aprovado agora pela Lava Jato, que fez a investigação. Sim. Que é onde escapa o dinheiro público, que poderia ir para a educação, para a saúde, para a segurança. Tudo que a gente precisa está indo para a mão de meia dúzia de safado que entram no governo e vão se espalhando nessas empresas estatais. Se ramificando, né? Então, isso está mais uma vez provado. E no Rio Grande do Sul não é diferente. O que tem de malandro que perdeu a eleição e está mamando nas tetas murchas do Estado é uma grandeza. Pega a folha das diretorias das estatais e vê quem são. Pega o currículo dessa gente, vê se eles foram preparados, se têm currículo, se foram preparados para a função que exercem. Estão debaixo da asa da galinha. Estão debaixo da asa da galinha, se fosse da galinha ainda. Mas coitada da vaca magra. Eu faço uma aposta. Não tem 10% que tem currículo suficiente para assumir uma diretoria onde estão hoje nas estatais gaúchas. E aí começa a explicação de por que o Estado está desse jeito. Bom, para concluirmos a nossa prosa, o nosso bate-papo, recentemente comemorou-se também o Dia da Mulher Empreendedora e Farroupilha, graças a Deus, tem muitas mulheres que têm uma capacidade de empreender muito grande, né? Nós temos que ressaltar isso. Cineiro, tu fosse presidente da SIX também, e uma das diretorias, que hoje é vice-presidência, é uma figura estatutariamente como vice-presidência, o núcleo as mulheres, né? Núcleo da Mulher Empreendedora. Você criou o Núcleo da Mulher Empreendedora, hoje status de vice-presidência da SIX. Enfim, fala um pouquinho sobre esse assunto. Isso me alegra muito. Isso me alegra muito porque recentemente foi comemorado o empreendedorismo feminino, né? São 8 milhões de brasileiras com as rédeas na mão das suas empresas, não importa o tamanho. 34% de aumento do empreendedorismo feminino nos últimos 14 anos, é um número impressionante. 52% das empresas criadas no Brasil este ano, 52% são comandadas por mulheres. São números assim, olha, e eu disse isso recentemente, que eu vejo as empresas sendo muito mais humanizadas a partir do momento que as mulheres assumiram os comandos das empresas. E, para minha alegria maior ainda, a minha filha está assumindo o comando, como você percebeu, e a Furgobento está mais humana também. É uma outra maneira, é um outro olhar, é uma outra preocupação, muito mais com o ser humano do que com o profissional, e isso, eu sempre tive esse viés de olhar mais para o ser humano do que o profissional, e isso se potencializou muito. E a gente percebe uma organização mais minuciosa, uma preocupação como um todo. Hoje mesmo eu fui entrevistado por uma psicóloga lá dentro da empresa. Então, assim, fiz uma série de testes. Olha a minha idade, está fazendo testes psicológicos. Eu acho que ela vai ler aquilo lá, vai endoidar de vez, que é uma enormidade de testes. Ela vai endoidar. Mas o fato é que as empresas se tornam mais humanas. E eu fico muito feliz de ver o Núcleo da Mulher Empreendedora, atuante, a Marta Galafassi hoje, e a Rosilene Rosanelli, que abraçou essa ideia, e tem um grupo de mulheres, tipo Lúcia Portolan e outras que assumiram a Benvenuti, a Carla Benvenuti. Estou lembrando algumas, né, que me desculpa as que eu não lembrei. Sim. Mas olha, eu fico muito feliz de terem continuado, e tenho certeza que não outros lugares. Farroupilha está no caminho, e temos muitas mulheres empreendedoras em Farroupilha, temos no Rio Grande do Sul e no Brasil. E eu acho que é o caminho sem volta. Elas vão ocupar esse espaço e o mundo vai ficar melhor. Meu caro Cineiro, muitas graças. Tu sabes que eu aprendi algumas coisas. Vai lá, te despede então do nosso telespectador. Vai. Até luego. Até luego? Mas não é, eu aprendi a pedir o pojo e papas. Porque qualquer lugar que tu vai jantar, vem o frango e a batata frita. É o pojo e papas. E papas. Então, papas é batata frita? É batata frita. Então, na dúvida, pede um pojo e papas que está resolvido. Mas o Brasil velho, ainda a gente tem saudade de voltar para casa. Aqui é outra conversa. Então tá certo. Obrigado, Sinair. Até a próxima semana. O Sinair que mais uma vez
esteve nos estúdios da nossa TV Cidade participando do programa Cidade Aberta, que vai chegando ao seu final. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. A gente volta a se encontrar amanhã, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, enfim, com mais uma edição do Cidade Aberta, assuntos variados sempre na pauta da discussão, na pauta de fala, enfim, é importante, fique ligado com a gente, você vai estar conectado com o que acontece no momento. Um forte abraço, a gente se encontra por aqui, valeu, até mais.